Fala time, beleza? Olha só, mais uma vez aqui estamos trazendo um guia completo, dessa vez a respeito de padrões de candlestick. Já que os candlesticks estão em todos os tempos gráficos, até inclusive bem falado, muitas pessoas usam candlesticks, conhecem alguns, usam da maneira errada, acabam não interpretando direito. Então estou trazendo aqui um curso completo a respeito de padrões de candlesticks. Lembrando que aqui nós vamos abordar apenas os padrões de candlesticks e não um candlestick em específico, ok? Então vamos lá. O que você aprenderá nesse guia completo? Primeiro, a identificar os padrões de candlestick e vamos focar nos que são mais frequentes. Além de focar nesses que são mais frequentes, nós vamos aprender a classificar cada padrão. Se é um padrão de reversão, um padrão de alta, de baixa, um padrão de continuidade. Vamos aprender também alguns mecanismos, na verdade, alguns elementos necessários que devemos ter para operar um padrão, e esse elemento ele vem junto com um padrão de candlestick, a lógica por trás de cada padrão, porque ele se movimenta dessa maneira, porque ele deixa esse gap, porque ele nasce dentro do candle anterior, porque ele rompe uma extremidade ou outra, toda essa lógica por trás de um padrão de candlestick e diferentes maneiras também de operar esses padrões. Muito importante também as vantagens e até um pouco mais importante do que as vantagens é as desvantagens desses padrões de candlestick. E vamos concluir aqui o vídeo com a nossa opinião final a respeito de todo esse conjunto aqui de padrões de candlestick e dando aí o veredito final do que nós pensamos e do que nós podemos descartar e aproveitar, reciclar como útil e descartar como inúteis, entre outras coisas. Vamos lá. A psicologia dos candlesticks ela é bem simples de entender. Que olha só, os candlesticks, de modo geral, além dos não só os padrões de candlesticks, eles nos contam uma história. É um reflexo do que está acontecendo no momento. Porque, veja bem, digamos que estamos ali em uma forte queda. E em uma forte queda é necessário ter candles vermelhos, né? Os candlesticks devem estar com muito corpo e com pouca sombra. E esses corpos eles tendem a ser bem vermelhos porque o preço está caindo. E de repente, esses corpos começam a ficar bem pequenos e ter muitos pavis, muita sombra para cima e para baixo e corpos começarem a ficar pequenos. Isso já é um reflexo do que está acontecendo no momento, que significa uma fraqueza dessa forte tendência de baixa. Em um cenário de alta seria o inverso. Fortes candles positivos, de repente começar pouco corpo, mesmo verde, mas muita sombra. Isso indica fraqueza para alta. E aí nós podemos procurar um padrão gráfico com bom contexto e entrar a favor de uma reversão, entrar com vendas. Então, de modo geral, a psicologia por trás dos candlesticks é como se fosse um recado do que está acontecendo naquele exato período de tempo, no que diz respeito a compras e vendas do preço. Então vamos começar aqui trazendo o primeiro padrão de candlestick. Olha só, time, o primeiro padrão é esse daqui. É um padrão que indica um movimento de alta, como o próprio nome ali vocês estão vendo, e é um padrão, o nome dele é Bullish Engulfing, é um termo em inglês, e ele funciona mais ou menos assim. Na verdade, o padrão não são todos esses candles aqui, tá? O padrão são só esses dois candles aqui. Um candle vermelho e o próximo candle engolfando todo o anterior. Daí também que vem o nome Bullish Engulfing, que esse candle aqui, ele praticamente engole todo o candle anterior, né, incluindo máxima e mínima. Observe que ele até nasce aqui com um pequeno gap de baixa e em seguida ele vai muito para cima e fecha com a força superior ao candle anterior. Tá? Esse padrão você não vai entrar quando o candle fechar, é quando romper a máxima dele, porque assim, quando fecha um candle engolfando todo o anterior, ou seja, definido aqui em pressão, a pressão de compra consegue engolir toda a pressão de venda e fecha um candle muito forte desse, caracteriza um bullish engulfing, então caracteriza um padrão de candlestick de alta. Porém, você não vai entrar só quando caracterizar o padrão, você vai entrar quando confirmar esse padrão e confirma quando romper a extremidade superior desse padrão bullish engulfing. Então é por isso que tem uma linha pontilhada aqui com escrito compra. Quando romper a máxima do candle que caracterizou o bullish engulfing, você entra com compra ou você pode deixar uma ordem de compra aqui apregoada, porque quando o preço passar, já vai pegar a sua compra e ir embora direto. Agora, você vai entrar
simplesmente em qualquer lugar? Digamos que esse padrão aqui aconteceu em qualquer lugar do preço, você vai entrar? Não. É por isso mesmo que nós colocamos aqui alguns candles antes para também observar a lógica por trás desse padrão aqui de candlestick. Vamos supor que o preço está descendo, né? Vem aqui de uma forte tendência de baixa, como vocês estão vendo aqui os candles, e aí de repente ele faz isso daqui, ó, e começa a cair. Chegou nessa região que atrás também o preço já tinha feito algo nesse cenário, então já deixou um suporte aqui atrás, e aí chegou nessa região de suporte, deixou um bullish engulfing, deixou um candle que demonstrou a força atual, demonstrou que está engolindo a força anterior, então esse candle aqui demonstrou que está saindo com urgência da tendência atual. Então a tendência estava caindo e esse candle fechou muito forte, demonstrando urgência para reverter logo essa tendência. Quando romper aqui, o candle que formou esse padrão confirma uma saída com urgência. Então você pode entrar aqui, o seu stop loss vem na mínima do padrão, e esse é um dos problemas de você operar o bullish engulfing, porque geralmente os stops são salgados, porque o bullish engulfing é um candle grande. Então é um dos padrões que tem um stop mais salgado. Você coloca o stop na mínima dele, porém o alvo também fica muito grande. Porque como o preço está saindo, está tentando reverter a tendência com muita urgência, então ele vai muito forte para o lado da reversão. Time, outra coisa, para deixar bem claro, esse candle aqui, ele isolado, ele é um outside bar. Porém, nós não vamos abordar aqui, como nós já falamos na introdução, fazendo a leitura de um candle só. Nós vamos abordar padrões de candles, que são mais de um. Então, ele sozinho também é um candle que indica reversão. Por quê? É um outside. Rompeu a mínima anterior e rompeu a máxima e fechou para cima, fechou acima do candle anterior, isso também indica pressão de compra, tá? Mas isso daí vai ser assunto para um outro vídeo, inclusive deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo explicando candlestick um por um. Agora nós vamos explicar os padrões de candles, tá? Então esse daqui é o primeiro padrão, bullish engulfing, ele indica alta, você entra quando rompe a máxima do bullish engulfing, e o stop vem na mínima com o alvo no topo da pernada anterior ou em uma pernada projetada, e você pode ficar um pouco mais familiarizado com a nossa aula de padrões de gráficos que nós explicamos um pouco como colocar o stop baseado em um padrão de gráfico, tá? Como projeta também uma pernada, e aí você pode, se você ainda não sabe, ver a nossa aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você dar uma assistida lá, ok? Então vamos aqui para o próximo padrão. Olha só, time, inversamente direcional ao bullish engulfing, nós temos o bearish engulfing, que é um padrão que indica agora baixa. E perceba que ele tem a mesma lógica do bullish engulfing, porém inversamente direcional. Ó, perceba que o preço vem de uma tendência de alta, de repente chega aqui na região de topo e tem um candle que até tenta dar continuidade na tendência, porque ele tem um gap, dá um gapzinho de alta. E isso daqui é muito importante no bearish engulfing, esses pequenos gaps, porque isso aqui indica uma tentativa de continuar a tendência anterior, porém, no fechamento do candle, ele consegue engolfar todo o candle anterior, consegue engolir a força dos candles anteriores e deixa um novo cenário, deixa uma nova perspectiva para o mercado. Então, quando confirmar essa perspectiva, você entra em uma operação com expectativa para essa nova perspectiva. Digamos, a perspectiva é reversão para baixo, né? O preço vem alto, deixa um bearish engulfing, rompe a mínima desse padrão, então você entra com a operação de venda, o stop na máxima e o alvo na mínima do movimento. Show? Em relação a entradas e saídas, segue a mesma analogia do outro padrão de candlestick. Maravilha? Vamos aqui para mais um próximo. Novamente um padrão de alta, então você vai procurar comprar quando aparecer esse padrão de candle. Ele se chama bullish arm e a formação dele é mais ou menos assim, ó. O padrão são só esses dois candles aqui, tá? E vamos imaginar aqui um cenário. O preço está caindo, é por isso que nós colocamos esses outros candles aqui. O preço está caindo, tem uma região de suporte lá atrás, mais uma vez, e inclusive, time, eu vou reforçar aqui. Os padrões de candles, eles são muito respeitados quando eles têm a ajuda de um contexto. Em um padrão de compra,
você vai procurar esse padrão de compra em regiões de suportes, tá? E procurar padrões de vendas em regiões de resistências. Maravilha? Então, vamos imaginar um cenário que o preço está caindo, em seguida aparece um bullish arm, no qual tem um candle vermelho e ao invés do preço engolfar todo novamente, ele faz o seguinte, fica totalmente dentro do anterior. Ó, ele não rompe nenhuma das extremidades, tá? E qual a lógica por trás desse padrão aqui de candle? O preço, novamente, ele vem caindo, chega um certo momento, ó, inclusive aqui ele já até demonstrou uma certa fraqueza, chega um certo momento que ele novamente coloca mais um candle de baixa para continuar caindo e o próximo candle retira a força completamente do movimento de baixa e não consegue nem mais romper a mínima do candle anterior e fecha um candle acima até da região de 50% desse candle de baixa. Eu espero que esteja ficando claro para vocês. Ó, levando em consideração que o candle de baixa tem mais ou menos desse tamanho aqui, para caracterizar um bullish arm, o preço tem que fazer algo nesse sentido aqui, ó, subir e ultrapassar a região de 50% do candle de queda, tá? Levando em consideração que isso daqui é um candle vermelho e o candle verde tem que ultrapassar a região de 50% para demonstrar que realmente tirou a pressão de venda e está colocando uma nova pressão de compra. Não é uma pressão tão forte quanto ao padrão anterior, que engole totalmente a pressão, porém é um sinal de que tem pressão de compra e que retirou a pressão de venda. Então, se tem pressão de compra, você vai procurar ir a favor dessa nova pressão. E quando você vai entrar na operação? Quando o preço confirmar o padrão de candlestick, que é no rompimento da máxima. Então, quando romper a máxima aqui do candle que caracterizou um bullish arm, então você entra com compra, o stop vem na mínima e o alvo vai no topo do movimento anterior. Maravilha? Agora, inversamente direcional ao bullish arm, nós temos bearish arm. Segue a mesma lógica do padrão, porém é inversamente direcional. Ó, perceba que agora que o posicionamento dele é uma tendência de alta, chegou no ponto do topo, colocou um candle de baixa que ficou totalmente dentro do candle anterior, e esse candle aqui em si, ele caracteriza o insight, tá? É um inside bar, porém vamos deixar para o outro vídeo para a gente não embolar. Vamos agora focar em padrões. Ele ficou totalmente dentro do candle anterior, então ele indica o bearish arm. O ponto de entrada é quando ele romper a mínima do candle que caracterizou, porque aí ele realmente está confirmando o padrão e ele está deixando uma expectativa de que o preço realmente vai agora reverter essa tendência, ou ao menos vai buscar a mínima da pernada anterior. Maravilha? O ponto de stop é na máxima e alvo é nas regiões de mínima, com a mesma lógica do padrão anterior. Show? Vamos lá. Um outro padrão de baixa é esse daqui, Shooting Star, e ele é um padrão que é um pouquinho mais difícil do que os outros anteriores. Por quê? Agora é necessário 3 candles para caracterizar esse padrão. Primeiro, o movimento vem de alta, né? Explicando aqui um pouco a lógica. O movimento vem de alta, ao invés dele ficar totalmente dentro do anterior ou engolfar logo totalmente os candles como os outros padrões, ele novamente tenta ir para cima aqui, ó, e em seguida ele retoma novamente tudinho e o candle fecha assim, ó. O candle fecha próximo da sua mínima, porém com muito pavio para cima. Então ele faz isso daqui, só que ele retoma e ainda volta e fecha abaixo, deixa todo esse caminho aqui de pavio, ou seja, demonstrando uma fraqueza para cima. Só que não é o suficiente para já acreditarmos em uma reversão assim logo de cara. Então o que acontece? Depois que acontece esse candle, nós temos a junção de um outro candle de baixa que agora ele já demonstra mais força. Ele não tem tanto pavio assim para cima e ele é um candle que rompeu 50% do, digamos que o candle mãe, entre aspas, né? O candle que começou a caracterizar esse padrão
ele deixa desse tamanho. Para caracterizar um Shooting Star, ele precisa romper os 50% do Candlemoney, né? Digamos que se ele ficar dos 50% para cima, ele não tem força necessariamente para colocar um novo cenário de baixa. Mas o candle voltando assim e rompendo, digamos, com 50% do Candlemoney, como foi o que aconteceu aqui, já temos um cenário de baixa, de reversão de tendência. Então, o seu ponto de entrada é quando romper o candle que de fato deu a característica final do Shooting Star, rompeu a mínima, você entra com o stop na máxima e alvo na mínima do movimento anterior. Show, time? Agora, inversamente direcional a esse padrão, nós temos um padrão chamado Hammer. Agora sim, time, tem mais dois padrões aqui que são bem semelhantes ao Hammer, que são padrões que indicam um movimento de alta, que são esses aqui. O primeiro é o Morningstar e o segundo é o Dragonfly Doji. Eu vou explicar aqui a lógica para um e essa mesma lógica vai encaixar quase perfeitamente para os outros, tá? Vamos mudar aqui só um pequeno detalhe. Olha só, de modo geral, o que acontece é o seguinte: o preço vem caindo, em seguida ele coloca um candle que indica a fraqueza desse movimento, porém não é um candle que é muito forte para o lado comprador, então esse candle em si não é suficiente para reverter a tendência. Então ele precisa de um segundo candle que possa dar firmeza ao que ele está falando, né? Ele está nos contando uma história, está nos contando um fato de que está querendo reverter o movimento. Porém, ele em si não tem força suficiente. Então ele chama um amigo, ele chama um candle forte de alta para reverter o movimento junto com ele, tá? Agora vamos explicar aqui separadamente cada um. Vamos começar aqui pelo Hammer, que é inversamente direcional ao que nós vimos anteriormente. A lógica, perceba que é muito semelhante. A questão que muda, que o preço fecha um candle agora verde próximo da sua máxima, já indicando reversão de tendência, né? Fechou um candle verde, os outros eles não fecham verdes, já a gente vai para os outros. E em seguida o preço fecha um outro candle, meio que acima dos 50% do Candlemoney, indicando já uma reversão de tendência, né? Meio que aqui caracterizou o Hammer. Em seguida, o preço rompe a máxima do candle que dá a característica final do Hammer. Aqui é o seu ponto de entrada no rompimento dessa máxima, da nossa linha pontilhada. O seu stop vem na mínima do movimento e o seu alvo vai nas máximas em alguma região de topo, movimento projetado ou algo nesse cenário, tá? Uma resistência forte, algo nesse cenário. Maravilha? Vamos explicar aqui agora o Morningstar, que é muito semelhante. O preço também vem de queda. A diferença é que esse padrão aqui, ele não deixa um candle verde. Ele não deixou muito pavio para baixo e pouco pavio para cima. Ele deixou muito pavio para baixo e para cima. Então perceba que o Morningstar tem essa diferença. E por ele não demonstrar muita força já para a reversão, é necessário que tenha um candle que demonstre uma força maior do que o Hammer. Perceba que o Hammer não tem a necessidade dele, o próximo candle ser um candle tão forte assim, ó, para alta. Foi um candle relativamente fraco, né? Pouco pavio e tal, relativamente fraco. A outra diferença, esse é o ponto-chave, que como o movimento de baixa aqui não demonstrou tanta força de alta já nesse candle, ele precisou ter uma agressividade a mais aqui no candle que vai caracterizar a característica final do Morningstar. Então ele demonstra muita força até rompendo o Candlemoney, né? Não necessariamente fecha acima do Candlemoney, mas ele rompe o Candlemoney e fecha um candle com muito corpo de alta, porque tem que demonstrar uma certa urgência. A pressão compradora tem que demonstrar uma urgência para sair da reversão, né? Mudar a tendência do movimento, porque senão ele não sai, tá? Esse daqui é o ponto. E o outro, que é muito semelhante, é o Dragonfly Doji. Agora, como ele funciona? É bem simples, olha só. O preço vem forte, né? Até então, os candles não estão muito fracos para queda. Novamente vem de queda. E aí, ele deixa um candle sem cor. Essa aqui é o ponto-chave. Porque o candle que começou a identificar esse movimento, ele deixou, o primeiro, um candle verde próximo da sua máxima.
O segundo deixou um candle vermelho, com muito pavio para cima e para baixo, demonstrando indecisão. E esse agora deixa um doji. Esse candle doji, como ele tem muito pavio para baixo e fechou um candle aqui sem cor, né? Fechou um candle neutro. O próximo candle aqui, que rompeu o doji e forçar o movimento para cima, fechar com muito corpo e com pouca sombra para cima, vai caracterizar o Dragonfly Doji. Agora, se ele voltasse e fechasse para baixo, então descaracterizaria. Se fechasse um candle aqui, ó, novamente, ao invés de um candle bonito desse para alta, fechasse um outro doji aqui, ou fechasse um candle pequeno, abaixo do 50% do candle mãe, ou fechasse próximo da máxima do doji, então não caracterizaria o Dragonfly Doji, tá bom? Espero ter entendido. E todos funcionam da mesma maneira. Ó. Na linha pontilhada, quando romper a máxima, é o seu ponto de entrada, stop na mínima e alvo nas máximas em uma resistência, em uma pernada projetada ou algo nesse cenário. Show, time? Maravilha? Bom, vamos lá agora para o próximo padrão, que na verdade são mais dois, que estão inversamente direcional ao movimento de baixa, mas são muito semelhantes. O primeiro padrão é esse, Shortens, tá? E o segundo é esse, Gravestone Doji. Perceba que mantém a mesma... é muito semelhante aos padrões que nós vimos anteriormente, porém é inversamente direcional. É só isso. Aqueles indicavam reversão de baixo para cima e esse indicam reversão de cima para baixo. Perceba que ele vem subindo, de repente demonstra esse doji aqui, né, sem cor, ficou bem indeciso. É necessário um candle forte para reafirmar a força desse doji, para meio que dar uma lapidada ali no movimento, e aí após romper a mínima do candle que confirmou o doji, que está querendo reverter a tendência de alta, você entra com a operação no rompimento da mínima, stop na máxima e alvos nas mínimas, em um suporte, na mínima de um movimento, em um fundo. Maravilha? E o Shortens, tá? Deixa um candle, ó, vermelho, né, com muito pavio para cima, que esse já tem até a cor do rompimento, da reversão, desculpa, e o próximo candle vem e reafirma o rompimento. Maravilha? Então, rompeu a mínima anterior, você entra com a ordem de venda na mínima, o stop na máxima e alvos nas suas mínimas. Percebeu que é a mesma lógica? O preço vem subindo em uma tendência de alta, em seguida deixa um candle que quer reverter essa tendência, mas ele não tem forças para reverter sozinho. Então o próximo candle vem dar uma ajuda, ele fecha forte para o lado do rompimento. Ainda na casa dos padrões de candlestick que indicam baixa, nós temos esse padrão aqui e ele é bem interessante. Ele se chama Tracer Top e ele é um padrão que tem uma certa pegadinha por trás desse padrão. Ele acontece geralmente em topos que já vem fraco e entram muitos vendedores e o preço acaba dando mais uma puxada para cima para estopar os vendedores que entraram de forma precoce, né? Entraram muito cedo na operação. Por exemplo, ó, vem um movimento aqui de alta e aí de repente esse movimento de alta vem sendo fraco, só que ainda não confirmou reversão. Mas por ele estar sendo fraco, já está entrando muitos vendedores aqui. Pessoas que estão acreditando que o preço vai reverter já porque ele está fraco. E aí, de repente, o preço dá uma outra puxada para cima, uma puxada mais forte, e é no caso aqui, ó, desse padrão, que o padrão são esses dois aqui, tá? No caso desse padrão, o preço dá uma puxada mais forte para cima, e aí estopa muitos vendedores, em seguida devolve toda a força do movimento. Ele subiu em uma proporção, devolve nessa mesma proporção, ou até um pouco mais forte. E isso caracteriza o Tracer Top. Em seguida, quando o preço romper a mínima do padrão que deu a característica final, nesse caso, padrão vermelho, é o seu posicionamento de venda. Você entra com a ordem de venda aqui, o stop vem na máxima e os alvos nas mínimas anteriores, tá? Em um suporte, em um fundo ou algo desse tipo. Maravilha, time? É um padrão bem simples também. Porém, nós temos essa pegadinha, entre aspas, no movimento inversamente direcional. Vamos ver ele aqui agora? É esse carinha aqui, Tracer Bottom. Ele é um padrão que indica alta e a lógica por trás dele é exatamente da mesma maneira que acontece no Tracer Top, porém inversamente direcional.
Show, time? Perceba que o movimento ele vem de queda, né? Em seguida, ó, deu essa puxada forte aqui para baixo. Em seguida, o preço voltou na mesma proporção, na mesma força. Perceba que esses movimentos eles vão acontecer em uma tendência quando já vem assim relativamente fraca, aí dá uma puxada, em seguida dá outra puxada forte, o preço devolve toda a puxada anterior, e aí o seu posicionamento é quando ele rompe a máxima. Perceba que a ordem está aqui na máxima do candle que caracterizou o padrão. Quando rompeu, confirmou. Aqui é a sua entrada de compra, aqui é o seu stop, alvo em alguma resistência, em algum topo relevante, e show de bola, é batata, plantou, colheu. Um outro padrão que indica um movimento de alta, que também é bem interessante, é esse daqui, Pearson Line. Ele é um padrão que precisa ter um gapzinho aqui de baixo. Perceba que o ponto de abertura, ponto de fechamento de um candle, é necessário ter um gapzinho aqui de baixa para que possa também caracterizar esse padrão de candlestick chamado Pearson Line. Porque se não tiver esse gapzinho aqui, não demonstra que a tendência de queda estava demonstrando tentativa de continuidade quando abriu o padrão que precisa caracterizar o Pearson Line. Então, essa também é um motivo que precisa do gap para poder caracterizar esse padrão, tá? O preço vem uma tendência aqui de baixa, abre um candle aqui com um gap de baixa, o candle já abre indicando muita força da tendência para continuar a tendência, só que aí no final do candle ele retoma e fecha um candle de alta, um candle que indica uma pressão compradora muito presente. Ele conseguiu romper os 50% do candle, o candle anterior, e demonstrou um candle com muito corpo e pouca sombra, candle que está ali para romper mesmo de fato. Então esse candle aqui, você pode entrar em operação de compra quando romper a máxima dele, tá? Perceba que ó, esse outro candle aqui foi mais um insight que nós vamos trazer em vídeos futuros, e quando rompeu a máxima dele, você entra com operação de compra, stop na mínima e alvos nos movimentos de resistências ou de topos anteriores, pontos de pullback ou algo desse tipo. Maravilha, time? Porém, nós também temos esse padrão inversamente direcional, que é justamente esse carinha aqui, Dark Cloud Cover. Perceba que o preço veio uma tendência de alta, dá um gap, um baita de um gapzinho aqui, para continuar o movimento de alta. Então, até a abertura desse candle, o preço estava muito forte, só que aí, no final do mesmo candle, ele fecha um candle, um baita de um candle negativo. Maravilha? Então, isso aqui indica uma pressão vendedora muito presente que conseguiu já reverter a pressão compradora e fechou um candle aqui que demonstra que realmente, de fato, tem potencial para reverter o movimento anterior. Então, o rompimento da mínima do candle que caracterizou o padrão, porque quando romper, irá confirmar. Em seguida, você entra com a operação de venda e daqui por diante é da mesma maneira. Stop na máxima e alvos nas mínimas anteriores. Show, time? Temos aqui o último padrão que indica o movimento de baixa. Ele é o Three Black Crows e ele funciona mais ou menos assim, ó. Na verdade, antes dele, tem alguns certos padrões, mas digamos que não acontece sempre. Por exemplo, nesse caso aqui, teve alguns padrões que nós já discutimos antes que você poderia ter aproveitado. Se você não viu ainda, dá uma voltadinha no vídeo, né? Se você pulou essa parte. Mas se por acaso você não aproveitou, ele deixou aqui uma sequência. Esse padrão aqui, Three Black Crows, é essa sequência desses três aqui, ó. Vou tirar aqui para não atrapalhar. Esse e esse. São três candles que dão continuidade em um movimento direcional para baixo, né? Três candles vendedores. Não são dojis, não são candles com pouco corpo e muito pavio indicando lateralidade. São candles que estão com muito corpo e pouco pavio, né? Semelhante a esses aqui do exemplo. Então, quando formar esses três padrões, esses três candles aqui indicam um padrão que está saindo da região que estava com urgência, né? Três candles fortes. Após esses três candles, você entra na operação de venda no rompimento do terceiro, com stop na máxima do padrão e alvo nas mínimas dos movimentos, tá? Esse daqui é uma operação que geralmente são operações grandes,
que você coloca um alvo muito grande, porque como o preço está saindo com urgência da região, tanto o seu stop loss fica muito grande, quanto o seu stop gain, né, quanto o seu take profit fica também muito longe do seu ponto de entrada. E aí é uma operação convexa até, que geralmente o risco é bem menor do que a recompensa. Apesar do risco ser grande, mas ele está saindo com urgência, então a recompensa também é bem grande. Maravilha? Porém, time, nós também temos ele inversamente direcional. Olha só. Que é esse camarada aqui, chamado Three White Soldiers. Ele é um padrão que indica uma saída de uma região com urgência, porém agora para alta ao invés de para baixa. Show? Ó, perceba que o preço, digamos que está descendo aqui, né? Seja uma tendência ou está consolidado, de repente coloca 3 candles seguidos de alta, candles que estão com corpos grandes, né? Não são, por exemplo, um candle que faz isso daqui e deixa só isso daqui de corpo, né? Ou isso daqui de corpo, são candles que tem o corpo grande aqui, tá? Então, colocando aqui mais ou menos dessa maneira, caracteriza esse padrão de candlestick e semelhante ao candle inversamente direcional, você compra ao invés de vender, coloca o alvo na mínima e stop na mínima, e alvos nas máximas, em topos, em resistências. Maravilha? Então, como também é um candle que está demonstrando urgência para sair ou para reverter a região, e geralmente ele vai muito além de uma simples resistência. Ele acaba rompendo e vai muito para cima. Então, é uma operação no qual o seu alvo geralmente é bem grande. Show? Agora, time, vamos adentrar um pouco mais aqui a fundo nesse assunto de padrões de candlestick e vamos abranger aqui algumas vantagens, muito importante também as desvantagens. Vamos definir aqui um passo a passo de como operar adequadamente esses padrões e vamos fazer aqui algumas considerações finais, tá? É bem rapidinho, vamos lá. Vamos começar aqui pelas vantagens, um mundo bonito, né? Primeiro é a simplicidade. E a simplicidade seria o coletivo, né, que está incluso uma facilidade em você memorizar esses padrões de candlestick. É simples de operar e tem uma lógica direta, como nós acabamos de ver aqui ao longo do vídeo. Segundo é que tem uma resposta rápida por ser uma análise de price action. Os padrões de candlestick, eles estão nos contando uma história, como nós falamos no início do vídeo, né? Eles estão contando o fato que está acontecendo no exato momento. Então, respeita muito rápido e acontece muito rápido. Tem um padrão de continuidade alta, tende a continuar para alta. Se não continuar para alta, esse padrão já falhou. Então, tem resposta direta se foi assertivo ou se não foi assertivo, é rápido. E a terceira vantagem é uma confirmação muito precisa quando ajudada pelo contexto. Quando acontece um padrão de candlestick que indica movimento de alta e nós estamos em um fortíssimo suporte, isso daqui é a ajuda do contexto, esse padrão é muito preciso. Quando nós estamos em uma resistência e aparece um padrão de candlestick que demonstra um movimento de baixa, nós temos também uma confirmação muito precisa desse padrão, porque tem a ajuda do contexto. Em forte resistência, geralmente o movimento ele cai, não é verdade? Então, quando tem ajuda do contexto, é muito bom, cara. É batata. Plantou, colheu, realmente respeita de fato. Agora, as desvantagens de você operar os padrões de candlesticks. Você pode até tomar um susto com isso, mas temos que ser transparente um com o outro e realmente apresentar os dois lados da moeda. A primeira desvantagem é essa daqui. Muitos padrões de candlestick irão falhar. Os candlesticks, principalmente em tempos gráficos menores, eles vão aparecer o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai estar vendo o padrão de candles. De repente o movimento está indo em direção a um topo e de repente, muito antes de chegar no topo, começa a aparecer padrões de candlestick de baixa. É muito provável que esses padrões falhem, porque tem um má contexto ali e geralmente o preço tende a respeitar o contexto ao invés de um padrão isolado. Se tiver em sintonia um padrão e o contexto, é muito provável esse padrão ser respeitado. Agora, se o contexto estiver indicando um movimento de alta e de repente aparecer um padrão de candlestick indicando um movimento de baixa, ouça o que o contexto está ali falando e não o que o padrão de candlestick está ali falando, tá? Segundo, embora exista dezenas de padrões,
eles não explicam tantas oscilações do preço sim. Tem muitas oscilações que não estão relacionadas aos padrões de candlesticks, ou os padrões gráficos, ou algum tipo de padrão. Tem muitas oscilações que você precisa conhecer para que você possa ficar familiarizado com toda a situação, além dos padrões de candlesticks, tá? Os padrões eles indicam muitas oscilações que você pode rentabilizar, porém é muito pouco comparado ao tanto de oscilações que você pode aprender a operar. A terceira desvantagem é que os padrões eles podem fazer você se auto-sabotar, né? Fazer você memorizar os padrões e esquecer da lógica por trás dessas oscilações, e inclusive quando você aprende realmente a lógica por trás das oscilações, é onde vira aquela chavinha ali e você acaba aprendendo de fato a operar, ao invés de você ficar só memorizando padrões. Show? E a quarta desvantagem que nós já falamos um pouco é que os padrões de candlestick eles tendem a ignorar o contexto de mercado e fica aparecendo em qualquer lugar, o tempo inteiro. Tá um movimento de alta, de repente os padrões ignoram esse movimento de alta, ignoram esse contexto e começam a aparecer padrões de baixa. Então você precisa fazer um filtro nos padrões que irão aparecer no gráfico durante as suas operações. Definindo um passo a passo direto da maneira adequada que você deve operar os padrões de candlestick, fica mais ou menos assim. Ó. Primeiro, observe a região que esse candlestick apareceu, esse padrão de candlestick apareceu, e procure operar padrões de alta que apareceram em forte suporte, e procure operar padrões de baixa que apareceram em forte resistência. Assim eles tendem a ser mais assertivos, né? Você já elimina ali uma boa parte das desvantagens. Espere o preço confirmar esse padrão, ele confirma rompendo a mínima ou a máxima do candle anterior. Em seguida, depois que cumprir todos esses requisitos, abra a operação com taxa de risco e recompensa adequada. Não coloque o seu stop muito grande e o seu alvo bem pequeno. Você deve entrar nas operações com a taxa de risco e recompensa ali corretamente colocadas, tá? Stops e takes. Show, time! Considerações finais. Bom, é notório que os padrões de candlesticks, eles são importantes, e também é inegável que se você aprender a interpretar todos os padrões de candlesticks, eles irão te ajudar. Isso é um fato e não tem como você negar esse fato. Porém, quem já opera aí há bastante tempo também sabe que tem uma gama de conhecimento aí que você pode consumir, que vão te ajudar e vão ser conhecimentos mais avançados que vai fazer você consistente no longo prazo, tá? É impossível você saber qual é a coisa certa a se fazer sem entender primeiro o que está acontecendo no cenário amplo. Ou seja, procure entender as oscilações do preço além desses padrões, além de padrões de candlesticks, padrões gráficos ou alguns outros padrões, tá? Assim você resolverá automaticamente todas essas desvantagens que temos em operar padrões gráficos ou padrões de candlesticks. Maravilha, time? Peço por gentileza que curta esse vídeo, comente, compartilhe e se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir, até o próximo. Tchau, tchau.